Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Sem Filtro. Aqui abrimos espaço para um debate de ideias com a participação de jornalistas convidados, sempre discutindo questões de impacto na sociedade e entrevistando personalidades de destaque para falar sobre política, economia, saúde e muito mais. E nós estamos conectados com você por meio das mídias sociais, pelos endereços que aparecem aí na sua tela. No programa de hoje, eu conto com a participação das jornalistas Andressa Miranda, jornalista e assessora de imprensa, Geice Gomes, jornalista e assessora de imprensa, e Clécio Bertozzi, jornalista e gerente de jornalismo da TV Cidade. Sejam todos muito bem-vindos. Nosso entrevistado de hoje é Tiago Fernandes, secretário de Saúde do Estado do Maranhão. Vamos falar sobre o que tem sido feito para melhorar o acesso da população ao sistema público de saúde e também sobre as ações feitas no pico da pandemia de coronavírus e como o Maranhão vem atuando para combater os casos de monkeypox. Mas antes, vamos conhecer um pouco da trajetória do nosso convidado. Tiago José Mendes Fernandes tem 35 anos, é professor universitário e advogado formado em Direito pela Universidade Superior Dom Bosco. É especializado em Direito Administrativo e mestrado em Administração Pública pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa em Brasília. Em 2017, Tiago Fernandes comandou a Secretaria Municipal de Saúde de São José de Ribamar, terceiro município mais populoso do Maranhão, onde permaneceu até 2020. Em 2021, Tiago Fernandes aceitou o convite para comandar a Secretaria Adjunta de Articulação Institucional da Secretaria de Estado da Saúde e, em abril deste ano, assumiu a Secretaria de Saúde do Maranhão. Secretário, bem-vindo. Nós acabamos de acompanhar um pouco da sua biografia, né? E me chamou a atenção que o senhor já foi secretário de Saúde do município de São José de Ribamar. Então, como essa experiência contribuiu para você assumir a pasta mais importante agora do governo do Maranhão? Primeiramente, agradecer a participação no programa Sem Filtro da TV UFMA. O exercício do papel de secretário municipal de saúde foi um grande laboratório para a gente poder conhecer a porta de entrada do Sistema Único de Saúde. Os municípios são competentes e responsáveis pela atenção primária, são as primeiras unidades a receberem os cidadãos que precisam do sistema de saúde pública. Conhecer dentro do território dos municípios o hipertenso, o diabético, a gestante que vai precisar fazer o pré-natal e ter acesso à equipe de saúde da família. E nesse ponto, o Sistema Único de Saúde e Atenção Primária é importante para que a gente possa entender a capilaridade do SUS. Dentro da atenção primária vão surgir a possibilidade de cidadãos necessitarem de consultas e especialidades e tratamentos mais complexos dentro do Sistema Único de Saúde, que muitas das vezes é prestado pelo Estado ou pela União. Então, esse hipertenso, esse diabético que está dentro do território, dentro do município, possivelmente pode necessitar de um tratamento mais intensivo e as unidades do Estado, as policlínicas e os hospitais vão recepcioná-los. Por isso, o laboratório dentro da atenção primária é importante para que a gente possa conhecer o fluxo desse paciente e, especificamente, incentivar e apoiar os municípios nas suas competências constitucionais. Secretário, agora vamos iniciar a participação dos nossos jornalistas convidados. Andressa Miranda, eu inicio com você. Pode fazer a sua pergunta. Primeiramente, é um prazer estar aqui e nós estamos em ano eleitoral. Eu gostaria de saber, então, comparando com a nível nacional, que dizem os especialistas que não há no plano de governo algo específico para a prevenção das pandemias, né, das próximas que podem acontecer, estamos sujeitos a isso, e também desse fortalecimento do SUS. Então, eu gostaria de saber do secretário, aqui no governo do Estado, houve destaque, né, foi um trabalho muito bem feito, e existe dentro desse plano de governo, então, esse trabalho específico para fortalecer o SUS, né, você falou também de saúde básica, né, é a porta de entrada do SUS. Então, que fortalecimento é esse e o que tem no plano de governo do nosso Estado com relação a isso? Primeiramente, obrigado pela pergunta, Andressa. O Sistema Único de Saúde está preparado desde que tem a atenção primária e a vigilância em saúde integrados. Se a atenção primária e a vigilância em saúde estiverem integrados dentro do município, a gente vai ter uma conexão muito importante para desenvolver planos e ações de saúde voltadas para a população, principalmente para os vetores de endemia e, consequentemente, outra pandemia que nós possamos eventualmente conviver. O importante é lembrar e pontuar que a pandemia do coronavírus 19 foi uma série de fatores
de desinformação do governo federal que acabou atrapalhando os estados da federação e alguns municípios. Os estados tiveram que atuar de forma autônoma, os municípios também. E isso, exemplo, como a gente teve na Secretaria Municipal de Saúde de São José de Ribamar, a gente também estava alinhado à Secretaria Estadual de Saúde, à época comandado pelo ex-secretário de Saúde, Carlos Lula, no sentido de tentar construir dentro da atenção primária, alinhado ao que era a competência do Estado, essas ações de forma conjunta para que a gente pudesse estar atendendo o cidadão. Dentro dos municípios, a gente tem a atenção primária e vários municípios do estado do Maranhão construíram centros de referências de síndromes gripais, ou seja, a estratégia de saúde da família alinhada com a vigilância em saúde, e esses pacientes que muitas das vezes poderiam estar em tratamento domiciliar eram evitados de estarem na unidade de pronto atendimento que estavam sobrecarregadas no estado em decorrência de todo o contexto e principalmente pela ausência de ação do governo federal. Isso fez com que depois de um certo momento, após 60 dias do momento crítico que a gente viveu em 2020 da pandemia, a gente conseguiu desafogar algumas unidades de pronto atendimento. Esse é o Sistema Único de Saúde. Dentro de um princípio de solidariedade federativa, os municípios fazendo o seu papel dentro da competência constitucional e dentro da sua complexidade, e o Estado cuidando exatamente daquela atenção da urgência e emergência para que a gente pudesse estar tendo um papel e um desenvolvimento fundamental a nível nacional. Mas, sobretudo, a vigilância em saúde, principalmente com relação à imunização, o processo hoje de prevenção de qualquer endemia é intensificar o processo de imunização de todos os brasileiros, consequentemente dos maranhenses e dos 217 municípios do Maranhão. Perfeito, secretário. A gente continua, com a participação dos nossos jornalistas convidados. Agora a Geice Gomes, o espaço é seu. Obrigada, Aninha. Boa noite, secretário. Eu queria iniciar perguntando sobre o andamento dos 3 primeiros compromissos que o senhor fez ao assumir a pasta da saúde aqui do Estado. O senhor fez 3 compromissos, foram eles: zerar a fila de cirurgias eletivas, construir novos equipamentos de saúde e também desenvolver novas ações do SUS aqui no Maranhão. A gente sabe que há pouco tempo aí de trabalho à frente da pasta, são apenas 6 meses até o momento, e eu gostaria que o senhor explicasse como tem se estruturado realmente as ações aqui no governo do Estado para que essas promessas sejam de fato efetivadas. A gente iniciou com uma grande missão, dar continuidade à grande transformação social vista na saúde pública ao longo desses 7 anos. Nós tínhamos que dar sequência e continuidade a todas essas inaugurações de policlínicas, hospitais regionais e hospitais macro-regionais. E também continuar com uma grande expansão de mutirões de cirurgias eletivas em todo o estado do Maranhão. Nós conseguimos avançar logo após 90 dias de gestão, após o dia 2 de abril, inaugurando o Hospital de Traumatologia da região leste do Maranhão, no município de Caxias, a Policlínica do município de Caxias também. Fomos à Baixada do Maranhense entregar o Hospital da Criança no município de Presidente Médici. Entregamos também o hospital, a primeira etapa do Hospital Regional de Açailândia. Entregamos também o Hospital de São Mateus. Fomos a Balsas inaugurar também o 4º turno de hemodiálise. Também realizamos inúmeros mutirões de cirurgias eletivas. Na região sul, na região do Muni, nós também fomos à região Médio-Mearim, em Pedreiras, nós realizamos um mutirão de cirurgias ortopédicas, sendo que até o mês de setembro de 2022 nós conseguimos realizar aproximadamente mais de 61 mil cirurgias eletivas. Nesses últimos 2 meses foram mais de 20 mil procedimentos. Qual o papel agora? É continuar com esses avanços, com essas especialidades. Quando nós iniciamos em abril de 2022, nós tínhamos uma fila de mais de 500 pessoas necessitando de cirurgias de reestruturação do ligamento do joelho. E o Hospital de Traumatologia aqui de São Luís, em conjunto com o Hospital de Traumatologia de Caxias, conseguiu poder atender diversos maranhenses. Outras perspectivas que nós temos também de compromisso era a integração dessas estratégias de saúde da família do Maranhão junto à rede de policlínicas. Nós temos mais de 2.500 estratégias de saúde da família nos 217 municípios. Nós temos o grande desafio de conectar essas estratégias às policlínicas para que a gente possa construir uma linha de cuidado materno-infantil forte e efetiva no estado do Maranhão. Hoje nós temos esses equipamentos, nós temos essas ações e tenho a certeza que nós continuaremos nesse fortalecimento para poder ter uma grande rede de saúde nos próximos anos. Para fechar esse bloco, eu chamo a participação do jornalista Clécio. Com você, Clécio. Muito obrigado, Ana, secretário.
Ainda falando sobre a parte que é importante para toda a sociedade, claro, para o Maranhão, a gente aborda agora sobre o monkeypox aqui no estado. Desde a primeira confirmação, já são 42 casos aqui no Maranhão. O maranhense, ele pode se preocupar com essa doença? O estado, ele está preparado para o enfrentamento da monkeypox? Nós temos o primeiro caso confirmado no estado do Maranhão no dia 9 de agosto. E desde então, hoje a gente chega a 42 casos confirmados. Desses 42 casos confirmados, nós temos 21 de forma ativa. Desses 21 casos, 19 estão em isolamento domiciliar, 2 estão internados. Desses 2 casos internados, bom pontuar que são casos que apresentam comorbidades. Antes mesmo do primeiro caso confirmado, no dia 9 de agosto, a rede já tinha se reunido para que a gente pudesse estruturar todo o sistema de saúde do estado do Maranhão para esses casos da varíola do macaco. Nós reunimos com todos os municípios através da Comissão Intergestora Bipartite para que preparassem as suas unidades básicas de saúde, bem como aqueles municípios que têm hospitais de porta de urgência e emergência também pudessem ser preparados. De que forma? Nós colocamos o infectologista, a telemedicina à disposição de todos esses profissionais desses 217 municípios para que aquele profissional médico que tivesse dificuldade ou dúvida em poder identificar um caso epidemiologicamente potencialmente ativo com relação às lesões, pudesse as suas dúvidas com esse nosso infectologista. Além disso, foram inúmeras capacitações que nós realizamos com todos os profissionais de saúde do estado do Maranhão para que a gente pudesse ter uma rede preparada. Bem como nós colocamos todos os nossos hospitais regionais como referência para casos que pudessem precisar de algum tratamento mais intensivo, mais complexo. Bem como aqui na Grande Ilha, o Hospital da Ilha, que foi inaugurado em março e agora também no mês de junho a gente pôde inaugurar a segunda etapa, é o hospital hoje de referência para casos de varíola do macaco. É preciso se preocupar a população? Hoje o caso das varíolas do macaco está bem controlado no Maranhão, mas é preciso registrar porque muita gente pergunta sobre as vacinas. Foi anunciado no mês de agosto pelo ministro da Saúde do governo federal a chegada das vacinas em setembro. E até agora não chegou no Brasil essas vacinas e a gente não tem nenhum retorno e nenhuma informação do Ministério da Saúde sobre essas vacinas que foram anunciadas para o mês de setembro. Ok, secretário. Bom, esse bloco fica por aqui. A gente vai para um rápido intervalo. Não saia daí. Estamos de volta com o Sem Filtro. O entrevistado de hoje é Tiago Fernandes, secretário de Saúde do Estado do Maranhão. Comigo aqui no estúdio da TV UFMA, esse time de jornalistas convidados, Andressa Miranda, Geice Gomes e Clécio Bertozzi. Você de casa, não se esqueça que você pode conferir o nosso programa nas mídias sociais pelos endereços que aparecem aí na sua tela. Secretário, continuando aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo, frequentemente nós acompanhamos denúncias de superlotação nas UPAs. O senhor iniciou falando sobre a importância de se ter as UBSs, mais investimento nas unidades básicas de saúde, justamente para filtrar essa superlotação. E a gente quer saber como é que está funcionando as UPAs, quais medidas estão sendo feitas para a gente tentar diminuir um pouco essas filas, como é que estão os atendimentos. A questão das unidades de pronto atendimento, a gente tem que entender um contexto social que a pandemia acabou ocasionando no Brasil e, consequentemente, nos estados da federação. O aumento do número de cidadãos brasileiros e, consequentemente, maranhenses ou outros estados pátrios aumentou o número de usuários do Sistema Único de Saúde. E, muitas das vezes, aquele cidadão que procura a unidade de pronto atendimento, ele tem a classificação verde ou azul. É uma classificação que pode ser um caso que pode ser resolvido dentro de uma unidade básica de saúde. Mas a necessidade de um atendimento mais imediato, rápido, faz com que ele procure as UPAs. Mas é importante ressaltar que a porta de entrada são as unidades básicas de saúde, são as estratégias de saúde da família, que são, na verdade, a mão principal e a identificação desse cidadão dentro do território dos municípios. O que nós precisamos é intensificar e potencializar a atenção primária dentro do estado do Maranhão. E esse é um compromisso do governador Carlos Brandão, para que a gente possa estar ampliando ainda mais o número de estratégias de saúde da família dos municípios. Mas pode fazer a pergunta, mas isso não é competência da prefeitura? Sim, mas os governos do estado têm que apoiar a atenção primária. A gente tem agora, a nível do governo federal, um novo modelo de financiamento das estratégias de saúde da família, que é o chamado Previne Brasil. São 7 indicadores. O primeiro indicador
é identificar aquela gestante no seu território e que aquela gestante realize 6 consultas de pré-natal durante as 40 semanas de gestação. Sendo que a primeira consulta do pré-natal tem que ser realizada entre a primeira e a 12ª semana. Ou seja, se esses municípios não conseguirem cumprir esses indicadores, que cada indicador desse tem um peso, ele poderá perder recurso. Então, qual o papel do Estado? O papel do Estado é ajudar e auxiliar com que esses municípios possam buscar esses indicadores. Esse é o indicador da gestante, mas a gente tem indicadores também de imunização de crianças de mais de 1 ano que tenham acesso à imunização da difteria, do tétano, coqueluche e outras imunizações. Nós também temos a identificação do hipertenso dentro do território e que ele tenha tido a aferição de pressão ao longo desse tempo. O outro indicador é a identificação do diabético. Então, qual o papel do Estado? E isso a gente tem conversado com o governador Carlos Brandão. A gente ajudar os municípios com os instrumentos necessários para que eles possam fazer a busca ativa dentro dos seus territórios. A maioria desses problemas não estão nas conglomerações urbanas, mas sim nas zonas rurais e nas comunidades mais distantes. Então a gente precisa dar meios e instrumentos para que essas estratégias de saúde da família possam buscar esse hipertenso diabético. Mas por que o secretário tanto bate a tecla nesse papel? Esse hipertenso e esse diabético é o futuro usuário de uma UPA, se não cuidar dessa enfermidade, que pode só ter um AVC isquêmico, um AVC hemorrágico ou um infarto agudo do miocárdio, que muitas das vezes pode ser uma crise de hipertensão que acaba batendo a porta da unidade de pronto atendimento. Então, o papel que a gente tem nesse próximo ano de 2023 é intensificar e fortalecer as estratégias de saúde da família dentro do Maranhão. Hoje são 2.499 estratégias de saúde da família. Nós vamos intensificar. A gente tem uma cobertura de 83% no estado do Maranhão. Nós precisamos avançar a um número satisfatório de 90%, dar instrumentos e meios para que essas equipes busquem esses cidadãos. E a Força Estadual de Saúde, que é competência do Estado, vai ser um braço de apoio para essas prefeituras. Perfeito, secretário. Geice Gomes, eu inicio essa rodada de perguntas com você. Secretário, eu gostaria que a gente voltasse a falar um pouquinho sobre a pandemia para abordar um outro aspecto. Pré-pandemia, a gente já tinha uma cultura de imunização, sobretudo de bebês e crianças, não só aqui no estado, mas no restante do país. Com a pandemia, surgiu um movimento de pessoas que estavam ali contrárias à imunização, às vacinas que estavam sendo oferecidas. A pergunta é: esse movimento tem impactado as outras campanhas de vacinação desenvolvidas aqui no estado ou, de fato, ficou restrito somente às vacinas contra a Covid-19? Excelente pergunta. Eu sempre digo, informação de qualidade salva a vida. E o movimento que nós tivemos a nível de pandemia com relação à vacina da Covid-19 foi um movimento de desinformação. O movimento de desinformação que pautava sobre a vacina da Covid-19, que nós tínhamos números científicos que comprovavam que o imunizante era o caminho necessário para a gente vencer a pandemia, acabou atingindo as outras vacinas, as vacinas de rotina e principalmente de doenças imunopreveníveis. É preciso que a gente retorne de novo às campanhas de vacinação e de informação de qualidade. Por isso, no dia 11 de outubro, em conversa com a Secretaria Estadual de Educação e também com a Fundação da Criança e Adolescente no Estado do Maranhão, nós iniciamos uma grande campanha, Vacinação da Vida. É preciso que nós atualizemos todas as carteiras de vacinação das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Nós já temos casos registrados no Brasil de doenças que não tinham mais aparecido em nosso território nacional. Nós precisamos sim de informação de qualidade e lamentar que o governo federal não capitaneie essa grande condução, essa grande campanha. O Brasil já foi exemplo de imunização para todo o território internacional, mas eu tenho certeza que os braços dados de todos os secretários estaduais e de todos os secretários municipais, entendendo que essas informações de qualidade podem salvar as nossas crianças e adolescentes, são fundamentais para que a gente possa intensificar e fazer a busca ativa desses nossos pequeninos para a gente poder atualizar a carteira de vacinação. Um outro exemplo a gente vive agora.
já está autorizado pela Anvisa a vacina da Pfizer pediátrica para as crianças de 6 meses até 5 anos. E até agora o governo federal não encaminhou essas vacinas. É preciso que a gente endosse esse debate, preste essa informação de qualidade, basta verificar os números. A vacina é comprovada tecnicamente e foi o grande vetor de diminuição, de atenuação com relação à pandemia da Covid-19. E tenho certeza, as outras vacinas de rotina são importantes também para que a gente evite que essas doenças imunoprevisíveis voltem para o nosso território. Continuando aqui o nosso bate-papo, Clécio, a palavra é sua agora. Secretário, ainda continuando falando sobre a pandemia de Covid-19, a gente percebe um friamento nas campanhas. O que deve ser feito a partir de agora para que esse esquema de vacinação continue e que as pessoas também continuem vacinando, já que muita gente acabou falando que relaxando a partir da segunda dose. O que deve ser feito a partir de 2023, a partir de agora, para tentar complementar mais ainda essa... Clécio, olha, interessante. A gente verifica agora no mês de outubro um aumento dos números de casos com uma nova subvariante da Ômicron da Covid-19. Aonde acontece isso? Iniciou em agosto na Índia e agora em outubro a gente tem essa curva potencializada alta em Singapura. A maioria dos casos ativos e novos casos de Covid internacional estão concentrados em Singapura, principalmente com a chegada também no hemisfério norte do outono e também do inverno. Ou seja, momentos que, junto com a Covid-19, também tem as outras síndromes gripais, como exemplo da influenza. O que nós precisamos? Intensificar o processo de imunização. Hoje a gente já tem no Maranhão mais de 70% de população vacinável com as 2 doses. Nós precisamos intensificar, fazer com que aquele maranhense que ainda não tomou sua 3ª dose, que ainda não tomou sua 4ª dose, procure as unidades básicas de saúde, procure os postos estaduais de saúde para poder atualizar. A vacina ela tem sido, mais uma vez, um reforço, o vetor para que a gente possa atenuar a forma mais crítica e virulenta da Covid-19. Então, dessa forma, a gente precisa captar esses maranhenses que ainda não completaram seu esquema vacinal com a 3ª dose e com a 4ª dose e intensificar o processo de divulgação. É importante também mencionar que esses casos de aumento que acontecem hoje na Europa são casos que apontam uma nova variante de maior transmissibilidade, não de maior casos virulentos que possam aumentar o número de óbitos. Mas sempre é bom a gente estar atento a essas novas curvas internacionais para que a gente possa estar planejando e prevenindo dentro do nosso território. Bom, para encerrar esse segundo bloco, Andressa Miranda, é com você. Secretário, nós estamos no Outubro Rosa e tem aí um número importante a ressaltar, comparando de 2019 para o ano passado. Eram cerca de 42 mil pessoas fazendo o tratamento para câncer de mama em 2019 e no ano passado esse número caiu quase que pela metade. E os especialistas eles atribuem isso, como em muitos outros casos também, ao fato tanto as cirurgias eletivas e, nesse caso, as consultas eletivas. As pessoas não estavam nos consultórios tendo esse diagnóstico para posteriormente, então, fazerem esse tratamento. Como que é o trabalho hoje do governo do estado para restabelecer tanto esse diagnóstico precoce, né, que preconiza ali também o SUS, que essa mulher deve ter acesso em, no mínimo, ali 60 dias logo, a mulher e o homem, né, porque o câncer de mama também afeta homens, eles têm que ter esse acesso rápido ali. Qual que é o trabalho hoje do governo do estado para, digamos que, recuperar aí esse tempo perdido? A campanha de promoção e também de conscientização de toda mulher com relação ao Outubro Rosa. Hoje a gente tem o Pan Diamante, a Policlínica do Pan Diamante e também o Hospital Geral livres para qualquer mulher, sem precisar de requisição de mamografia ou de consulta. Podem chegar a essas nossas 2 unidades que elas serão atendidas. Mesmo depois do Outubro Rosa, depois basta procurar as unidades do Viva Procon ou também o Disque Saúde para estar marcando sua consulta. Mas é importante que a mulher tenha conscientização. E a campanha do Outubro Rosa é isso. É uma campanha de sensibilização e de chamar a atenção de todas essas mulheres que ainda não fizeram seus exames de rotina, para que procurem as unidades de saúde, para que procurem os postos de saúde que estejam ofertando esses tipos de serviço para poder fazer esse exame de prevenção.
A prevenção é o melhor caminho para o tratamento do câncer. De toda forma, ao longo desses anos, nós conseguimos ampliar a nossa rede de assistência à saúde. Hoje nós temos tratamento oncológico aqui em São Luís, no Hospital Geral. Nós temos também tratamento oncológico na região leste, no Hospital Macro-Regional de Caxias e também na rede de Imperatriz. E esse é o desafio dos próximos anos. Continuar ampliando a rede oncológica, mas, sobretudo, dentro do papel de fortalecimento das estratégias de saúde da família e de campanha de promoção, fazer com que a mulher procure as unidades básicas de saúde e realize seus exames preventivos. Bom, fechamos agora o nosso segundo bloco. Depois do intervalo tem mais. Não saia daí que a gente volta já já. Voltamos para o último bloco do Sem Filtro, que hoje entrevista Tiago Fernandes, secretário de Saúde do Estado do Maranhão. Lembrando que este programa também está disponível no nosso canal do YouTube e nas mídias sociais. Bom, secretário, esse ano, foram entregues algumas unidades especializadas, O Hospital de Traumatologia já vinha fazendo um trabalho bem interessante, a Clínica Sorrir também. E eu pergunto ao senhor, o que tem sido planejado em relação a outros hospitais ou unidades que atendam especialidades, como os macro-regionais? A gente já tem planejado a entrega de algumas unidades de saúde em vários segmentos da rede. Nós temos a maternidade de Pedreiras, que está sendo projetada também, a maternidade de Bacabal. Lá em Bacabal também a gente está prestes a entregar uma unidade do Hemomar, aqui dentro da Grande Ilha. Nós temos a terceira etapa do Hospital da Ilha, com a unidade de Queimados, que vai ser referência também para algumas regiões do Brasil. Nós temos a Policlínica também do município de São José de Ribamar. Nós temos a primeira unidade TEA do transtorno do espectro autista, que vai ser inaugurada também em São Luís, no bairro da Coab. Nós também temos a Clínica Sorrir de Coroatá, que já está sendo projetada. E, em brevemente, também na região tocantina, Imperatriz, a Casa Niná, no município de Imperatriz, bem como várias outras unidades que têm sido projetadas para a gente entregar nos próximos anos e dar continuidade a essa grande transformação social da saúde pública do nosso estado. Perfeito, secretário. Clécio, esse bloco eu inicio com você. Secretário, a gente sabe que estamos atravessamos um período eleitoral e já se projeta o ano de 2023, relações com os estados e também com o governo federal. De que maneira o maranhense ele pode estar tranquilizado, independente do resultado das eleições, Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão com o Ministério da Saúde? O campo eleitoral é e o campo do diálogo institucional em busca de saúde efetiva para todos os brasileiros, maranhenses, ludovicenses ou qualquer outro munícipe do Brasil, ele tem que ser outro. O campo das eleições, aqui no nível estadual, a gente encerrou no dia 2 de outubro com a eleição em primeiro turno do governador Carlos Brandão. A gente vive agora uma eleição presidencial, onde o nosso grupo político tem um posicionamento. Mas depois do dia 30 de outubro, após essas eleições, se encerra todo o campo de debate eleitoral, o campo de debate de ideias, e o diálogo institucional tem que ser realizado com qualquer que ganhe as eleições. O que tem que ser foco da discussão da gestão pública e da gestão administrativa é a saúde, é a promoção, a prevenção e a assistência à saúde de todos, em especial aqui dos nossos maranhenses. Geice, agora é com você. Secretário, o senhor citou a inauguração da Casa Niná em Imperatriz e eu gostaria de retornar nesse assunto. Aqui na capital, a Casa de Apoio Niná é referência na assistência de crianças com necessidades especiais. É possível, de fato, descentralizar essa assistência para essas famílias que precisam, de fato, de uma vivência um pouco mais delicada, que precisam de um apoio maior da estrutura do governo? Sim, é possível e é um grande desafio. Nós temos que ampliar as nossas unidades de terapia de desenvolvimento, tanto para as nossas crianças, como também para os nossos adolescentes e adultos, para todo o interior do estado. Aqui na Grande Ilha, em São Luís, a gente tem a Casa Niná, que presta um grande serviço. E quando eu digo que a gente tem um grande desafio de descentralizar e expandir isso para o Maranhão, é porque a gente precisa compreender, dentro dessas unidades de saúde, a Casa Niná, que atende até crianças com 14 anos, o TEA agora que vai ser inaugurado, voltado para os adolescentes e adultos, o desafio é buscar
profissionais dentro do nosso estado do Maranhão capacitados e com especialidades para atendimento disso. A gente precisa ainda ampliar, a gente precisa buscar profissionais adequados para que trabalhem dentro das nossas unidades. Quando eu digo isso, qual é o vetor? A gente precisa expandir ainda as nossas universidades de medicina dentro do nosso estado, e o governador Carlos Brandão recentemente anunciou o polo de medicina da UEMA, isso vai contribuir bastante. A gente precisa ampliar ainda mais, e o governo do estado vai se debruçar sobre isso nos próximos meses, com relação aos campos de residências, para que os nossos médicos fiquem dentro dos nossos territórios e também incentivar pelas residências mais específicas e que a gente tem escassez no nosso estado. A gente pode falar com relação tanto à Casa Niná como também da unidade do TEA. A gente tem poucos profissionais neuropediatras aqui no estado do Maranhão e a gente precisa buscar isso. Mas esse é um desafio e cabe a nós, dentro do estado, buscar superar esses obstáculos e tenha certeza. São desafios reais, são desafios sérios e serão enfrentados, e tenho certeza que essas unidades que são voltadas para essas crianças e para esses adolescentes serão descentralizadas para o interior do estado do Maranhão. Muito bom, secretária Andressa Miranda, agora é com você. Vou aproveitar para encerrar tudo, né? E aí tem uma pergunta que permeou durante todo esse debate e ela remete à primeira que eu fiz. E aí eu vou trazer esse dado aqui, que é uma análise que foi feita por pesquisadores da Rede de Pesquisa Solidária, que é um departamento de ciência política da USP, e também do Observatório Covid-BR. Esses profissionais que estavam envolvidos disseram que os planos de governos dos dois candidatos à presidência da República não têm muita coisa específica, principalmente para combate, para a questão de pandemia, caso venha acontecer. Vamos nos aprofundar, então, nisso. Como que, então, né, agora você respondeu para a Geice que existe, então, ali essa parte da eleição e depois tudo se encerra, obviamente, precisa seguir, mas como que vai conversar sobre algo que aconteceu, que já foi uma experiência muito grande e desastrosa em alguns momentos, né, que foram muitas mortes, como que vai sentar todo mundo para conversar, tendo em vista que os presidentes, mesmo com toda essa experiência, ainda não tem algo tão definido, segundo esses pesquisadores. O que se faz, então? E dentro dessa pergunta também, o Maranhão teria alguma vantagem, digamos que ali para ensinar esse fazer, esse lidar, tendo em vista que se sobrepôs, inclusive, a vários estados na condução aí durante a pandemia? Planejar uma futura pandemia, pensando já na pandemia, faz com que a gente possa atropelar algumas situações dentro do Sistema Único de Saúde. O que eu respondi no primeiro bloco é que a gente precisa fortalecer a atenção primária e a vigilância em saúde e integrar essas duas áreas. Se a gente tiver uma atenção primária fortalecida e tiver uma vigilância em saúde fortalecida e que tenha como base critérios científicos e informações de qualidade, a gente pode ter caminhos a serem seguidos. Se a gente se debruçar com algum outro contexto crítico envolvendo alguma outra enfermidade, alguma outra pandemia, se a gente tiver a nossa rede de saúde estruturada, e nós nos guiarmos pelos profissionais técnicos e pelos critérios científicos, tenha certeza que a gente vai ter um grande resultado. O que aconteceu de forma desastrosa na pandemia foi que não houve coordenação. A gente não teve uma coordenação com relação à rede de saúde. Era uma informação em um dia e outra informação no outro dia. Eram trocas de ministros que não rezavam a cartilha do que o governo federal queria. Se nós escutássemos os profissionais que estão na atenção primária, que estão na assistência à saúde e que estão na vigilância em saúde, eu tenho a certeza, muitas vidas poderiam ter sido salvas. E é isso que tem que ser prevalecido dentro do Sistema Único de Saúde. Qualquer gestor tem que escutar o critério técnico. A atenção primária é a porta de entrada da saúde. A vigilância em saúde, como o próprio nome diz, vigia toda e qualquer possibilidade de enfermidades ou de doenças imunoprevisíveis. E a assistência à saúde é a valorização dos nossos profissionais, é a construção de novas unidades para que quando nós precisarmos utilizarem elas, nós estejamos de forma preparada e responsável atendendo quem possa necessitar. Secretário, como é que o senhor vem preparando, vem articulando a bancada, né, na Assembleia Legislativa do Maranhão, na Câmara Federal, para obter recursos para a construção de novas unidades de saúde, até a aquisição de novos equipamentos? O governador Carlos Brandão tem mantido um diálogo constante com os deputados estaduais eleitos, né?
A gente tem dentro da Assembleia o ex-secretário de Estado da Saúde, o Carlos Lula, que é um defensor do SUS, mas também o governador Carlos Brandão já manteve diálogo logo após a semana da eleição, também com os deputados federais eleitos, para que a gente possa ter o diagnóstico hoje da saúde, para terem uma noção de todo o Sistema Único de Saúde hoje que a gente financia para que ele possa estar prestando serviço aos maranhenses, só 10% é financiado com recursos federal. E a gente sabe que a gente pode solicitar isso mais e a gente está tendo o apoio dos deputados federais e principalmente a sensibilidade. E dentro da Assembleia Legislativa, conversando com os deputados estaduais, o governador Carlos Brandão vai coordenar esse processo para que a gente possa estar aportando as emendas e também qualquer tipo de recurso para a nossa assistência à saúde e, consequentemente, chegar para o nosso maranhense. Bom, o nosso programa de hoje fica por aqui. Eu quero agradecer novamente a participação dos jornalistas convidados no programa de hoje. Andressa Miranda, jornalista e assessora de imprensa, Geice Gomes, jornalista e assessora de imprensa, e Clécio Bertozzi, jornalista e gerente de jornalismo da TV Cidade. Secretário, agora suas últimas considerações, por favor. Eu agradeço o espaço da TV UFMA, do programa Sem Filtro também, e dar a mensagem para todos os maranhenses. Essa grande transformação social que a saúde pública do nosso estado vivenciou ao longo desses 7 anos vai ter uma nova etapa. O fortalecimento das estratégias de saúde da família, por decisão do governador Carlos Brandão, daremos todas as mãos a todos os secretários municipais de saúde. Daremos instrumentos necessários para que todos os indicadores do Previne Brasil sejam alcançados. Continuaremos a grande expansão da rede de saúde através das nossas policlínicas. Aquelas regionais que ainda não tenham as consultas de especialidades, chegará através das nossas policlínicas, juntamente com a Clínica Sorri. E também enfrentaremos grandes desafios e outros, como também a descentralização das unidades de neurodesenvolvimento e de terapias para os nossos adolescentes e para os nossos adultos. Tenho a certeza, todos os desafios serão enfrentados e de forma conjunta, com todas as prefeituras, conseguiremos realizar e trazer grandes conquistas para o nosso estado. Só para fechar, as redes sociais, né, da Secretaria, os boletins. As redes sociais, os nossos sites também, todos os boletins da Covid, da Monkeypox também estão disponíveis. Constantemente das redes particulares também nossas, a gente tem divulgado e disseminado qualquer informação, busquem ela, porque mais uma vez eu reforço, informação de qualidade salva vidas. Obrigada, secretário. Hoje eu conversei com o secretário de Saúde do Estado, Tiago Fernandes. Meus agradecimentos aos jornalistas convidados por esse debate mais uma vez. E o programa Sem Filtro fica por aqui. Obrigada pela sua audiência e até a próxima.